Descontamine-se. Graça pura. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Palavra Viva. Todos os dias às 18 horas, aqui na Mídia Graça Pura. Apresentação Roberto Conceição. Este programa está ao vivo direto do Estúdio 2. Com Roberto Conceição. Meus irmãos em Cristo, família da fé, igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, mas santa e irrepreensível. Glória a Deus, abençoado por sua vida, por você já ter nascido em graça depois da cruz e poder assim reinar em vida. Como vocês estão passando? Estão reinando em vida? Que maravilha, hein? Reinar em vida é a promessa para aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Aqueles que entendem que há um só evangelho e que já foram justificados por Cristo Jesus ali na cruz. Se você está ouvindo esta mensagem pelo nosso site graçapura.com.br, nós estamos no programa Palavra Viva, que vai ao ar todos os dias às 18 horas, com esse que vos fala, Roberto Conceição. Caso você esteja assistindo pelo YouTube, nós estamos no canal da Graça Pura, canal este que foi criado exclusivamente para você. E por isso eu quero agradecer imensamente a todos vocês que têm se inscrito no nosso canal, que têm compartilhado a mensagem, que têm dado aquele like, fortalecendo assim o canal da Graça Pura. Temos também o nosso WhatsApp e o DDD é 21 e o número 97987-4668, onde você poderá entrar em contato conosco aqui na Graça Pura. Ainda temos as outras mídias sociais que vocês verão passando aí no vídeo e poderão acessá-las também. Bem, vamos ao nosso estudo de hoje, que tem o título Trevas versus Luz. E antes de entrarmos propriamente naquilo que pretendemos falar, é bom que saibamos de algo muito importante para o nosso entendimento. Lá na religião, muitos de vocês passaram por lá e comigo também não foi diferente. Na maioria das vezes, se lia e ensinava a Bíblia no seu sentido literal e por isso não alcançávamos, o entendimento daquilo que se lia. Não se extraía o melhor do texto. Primeiro, porque liam a Bíblia literalmente, e outro motivo é por ainda não haverem sido iluminados com o conhecimento do Evangelho da Graça. Então, quando abríamos nossas Bíblias para ler, às vezes os textos ficavam confusos, sem podermos alcançar um melhor entendimento. Mas, neste estudo, gostaria de ajudá-los e, por isso, vamos comentar, segundo a gramática, de dois sentidos em que as palavras podem ser escritas ou faladas. E o primeiro sentido é o sentido literal. E o que é o sentido literal? O sentido literal é aquele que expressa o verdadeiro sentido da palavra. É o que a palavra quer dizer desde a sua origem. É o sentido original da palavra. E nós também temos o sentido figurativo, que é o sentido figurado, simbólico, que se dá às palavras dentro de um contexto, para sugerir ideias a respeito daquilo que se quer falar, do assunto que estiver sendo falado. Vamos então pegar a palavra trevas e a palavra luz nos seus sentidos literal e figurado para vermos o seu significado. Trevas no sentido literal. O que quer dizer trevas no sentido literal? Segundo o dicionário secular, é um substantivo feminino que significa escuridão total, ausência completa de luz. Então, o sentido literal original da palavra trevas é
escuridão total, ausência completa de luz. Já no seu sentido figurado, simbólico, trevas quer dizer ignorância, ausência ou falta de conhecimento. Agora vamos pegar 2 versos bíblicos com a palavra trevas no sentido literal e também no sentido figurativo. Vamos ler primeiro no sentido literal, e o verso que nós vamos ler aqui está lá em Gênesis 1, versículo 2, que diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui temos a palavra trevas no seu sentido literal, expressando a escuridão que havia ali na criação, lá no Gênesis, por causa da ausência de luz. Era treva pura, ausência completa da luz natural. Então ali a palavra trevas está escrita no seu sentido literal, realmente aquilo que a palavra quer dizer no seu sentido original. Agora vamos ler um verso com a palavra trevas no seu sentido simbólico, figurativo. Vamos ler lá em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Está escrito assim: E ele nos tirou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Se lermos o contexto desses versos, veremos que Paulo se refere à obra que Cristo fez ali na cruz, tirando os filhos de Deus da morte espiritual, da separação de Deus, por causa do pecado de Adão, vivificando os seus espíritos e perdoando os seus pecados e os introduzindo no reino de Deus. E Paulo também explica isso lá em Efésios capítulo 2, nos versos 1 e 5, ele diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E no verso 5 está escrito assim: Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Portanto, abençoados, as palavras têm um significado tanto literal quanto simbólico, figurativo, e é necessário examinar o seu contexto em que elas foram escritas para termos uma melhor compreensão daquilo que o autor do texto queria expressar. Então, abençoados, mostramos versos bíblicos que constam a palavra trevas no seu sentido literal e também no sentido figurado. Agora vamos ver o significado da palavra luz também no sentido literal e figurado. O que essas palavras querem dizer, nesses 2 sentidos? Vamos ver então o sentido literal. Quer dizer assim: claridade que emana de si mesmo, objeto que serve para iluminar. Então a palavra luz no seu sentido literal quer dizer claridade que emana de si mesmo, objeto que serve para iluminar. E já no seu sentido figurado, quer dizer conhecimento aclarado, esclarecido, entendido. Agora vamos ler 2 versos bíblicos que demonstram a palavra luz no seu sentido literal e também no seu sentido figurado. Assim como nós vimos a palavra trevas nesses 2 sentidos, agora vamos ver a palavra luz também no seu sentido literal e também no sentido figurado. Vamos ver então no sentido literal o que este verso está dizendo. Vamos ler lá em Gênesis 1, versículo 3. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Está escrito assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Vamos repetir. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Analisando este texto, podemos entender claramente
que o Senhor estava usando o poder da sua palavra para que a luz surgisse literalmente em meio à escuridão das trevas ali na criação. Posteriormente, ele criou os luminares, né, para haver separação entre dia e noite na face da terra. Isso está em Gênesis 1, lá no versículo 14. Já no sentido figurado, temos este verso lá em Salmos 119, 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Já neste verso não vemos nenhuma luz saindo literalmente desses escritos, né? Mas a palavra do Senhor sendo comparada à lâmpada e à luz para dar sentido ao que o salmista quis dizer, ou seja, que a palavra do Senhor é quem nos guia no nosso caminhar terrenal, nos fazendo ver e entender a sua vontade. É o conhecimento do Senhor que vem através da sua palavra e que nos dá o discernimento espiritual. Luz, nesse caso, é a revelação de Deus através da sua palavra. Por isso é muito importante, abençoados, nós sabemos o significado das palavras que estão contidas na Bíblia, né? Ler o seu contexto, saber a época em que foram escritas, mas principalmente qual o sentido que a palavra quer dar ao texto que o autor escreveu. Elas podem estar no sentido original ou no seu sentido figurado, que é muito utilizado, né, quando se quer ser entendido em algum assunto. Tem um verso interessante lá em Atos 13, 11 e também no 12, onde havia um procônsul na cidade de Chipre que gostava muito de ouvir a pregação de Paulo sobre a palavra de Deus. Mas também tinha um feiticeiro chamado Elimas, né, que era encantador, né? E esse Elimas era parecido com os religiosos de hoje, que mais parecem feiticeiros, né? Que tentam distorcer os ensinamentos do Evangelho. Elimas ali tentava distorcer o que Paulo ministrava ao procônsul. Então Paulo, cheio do poder de Deus, deu um corretivo ali naquele encantador e determinou que ele ficasse cego. Vamos ler. Atos capítulo 13, versos 11 e 12. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Aqui não vamos analisar a atitude de Paulo, não é esse o nosso intuito, mas apenas mostrar que neste texto a palavra trevas se refere à perda da visão de Elimas, né? Ele passou a não enxergar nada mais, sua visão foi se perdendo literalmente por algum tempo e ele ficou então cego. Então, entender o que se lê requer muito cuidado da nossa parte. E agora, para fechar esse entendimento, vamos ler um verso que Paulo está falando sobre a palavra luz, literalmente, e também de uma forma figurada quando se dirigiu ali aos Coríntios. Isso está lá escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 6. Está escrito assim: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Paulo diz aqui que foi Deus que das trevas disse que resplandecesse a luz. E quando foi que Deus pronunciou estas palavras? Foi lá em Gênesis, conforme nós já lemos, né? Quando ele disse, haja luz,
né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Isso está escrito lá em Gênesis 1:3. Então, Paulo, para explicar aos coríntios que o mesmo Deus que disse haja luz lá em Gênesis, através do poder da sua palavra, é o mesmo Deus que ilumina o entendimento de seus filhos através de Jesus Cristo. E é sobre essa iluminação do conhecimento que o Evangelho de Cristo traz que nós vamos comentar a partir de agora. Vamos falar da luz que brilhou no meio das trevas. Por isso fizemos esta longa introdução, para que ao lermos os versos seguintes, possamos ter a compreensão do que estamos falando. Trevas, conforme explicamos anteriormente, significa em seu sentido figurado, ignorância, ausência ou falta de conhecimento. E a palavra luz significa conhecimento aclarado, esclarecido, entendido. E para começar, nós vamos ler lá em Colossenses 1, versículo 13 e 14. Nós já lemos esse verso no início, agora vamos comentar sobre o que esse verso nos traz de entendimento. Vamos falar principalmente de trevas e luz nos versos abaixo. E hoje entendemos que Paulo usava muito o sentido figurado para explicar o advento ali de Cristo na cruz. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14, diz assim: E ele nos tirou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Paulo aqui diz, por revelação, que havia um poder ali antes da cruz, havia uma ausência de comunhão entre Deus e os homens. O espírito dos filhos de Deus estavam mortos em condenação por causa da transgressão de Adão, né? A morte espiritual então passou a todos os homens, né? A todos os escolhidos. E Cristo, com sua morte e ressurreição, nos reconciliou com Deus. Vamos agora ler em Romanos 5, do 12 ao 21, a revelação, a luz, o esclarecimento que Paulo trouxe a respeito da obra que Cristo fez ali na cruz. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo de Deus sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte,
também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus! Então, abençoados, o pecado reinou nas trevas, na sombra da morte, mas a graça também reinou pela justiça, pelo sacrifício ali de Cristo na cruz. Um pecou Adão, outro consertou, Jesus consertou o que Adão havia feito. Essa é a justiça de Deus. E esse foi o traslado que ocorreu. Cristo nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos transportou do desconhecimento, nos transportou da sombra da morte para a luz da vida. Esta foi a obra que Cristo fez na cruz, tirando das trevas e nos colocando na sua maravilhosa luz, no entendimento, no conhecimento, com os nossos espíritos vivificados, pelo seu sacrifício ali na cruz. Isaías já havia profetizado, sobre este momento, lá em Isaías, capítulo 9, versículo 2, está escrito assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. E que trevas estava falando Isaías? Será que era uma escuridão total em que eles estavam? Um ambiente sem luz? Claro que não. Estavam debaixo, sim, de condenação, debaixo do pecado, debaixo da lei do pecado e da morte. Paulo fala lá em Hebreus 10:1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pôde aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então a lei era a sombra daquilo que havia de vir. Os sacrifícios que se faziam para perdão de pecados eram insuficientes para religar novamente o homem a Deus. A lei era o poder das trevas, era um poder, uma forma de se viver, de se obedecer a Deus até que viesse aquilo que era perfeito. A lei foi um ministério de letra, um ministério de morte, e foi dado por causa das transgressões até que Cristo viesse. Vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 3, nos versos 7 e 8, que diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? E agora vamos ler lá em Gálatas, capítulo 3, verso 19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. 1 Timóteo 2,5. Porque há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Assim como na lei, para se justificar dos pecados diante de Deus, era necessário a morte de um animal, um cordeiro, então o próprio Deus resolveu participar de carne e sangue, Ele seria vestido de carne e sangue em Jesus de Nazaré, o mediador entre Deus e os homens. Então, o próprio Deus em Jesus de Nazaré foi este mediador, o mediador desta confusão. Deus se vestiu de homem na carne, em semelhança da carne de pecado, e ele, como mediador entre Deus e os homens, foi o único que cumpriu a lei de Moisés, Paulo diz que ele foi ministro da circuncisão, da lei, e o único a cumpri-la e a pôr fim nesta mesma lei. Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 15:8, digo, pois,
que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que se confirmasse as promessas feitas aos pais, né? Em Romanos 10,4 fala que, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Jesus de Nazaré foi o mediador, né? Ele cumpriu a lei e pôs um fim nesta mesma lei do pecado da morte e nos introduziu em seu reino, né, com uma nova lei, né, conforme está escrito lá em Romanos 8,2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E lá em 2 Coríntios 5,19 diz, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E no verso 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Abençoados, é maravilhoso quando alcançamos esse entendimento de que tudo já foi consumado ali na cruz. A era das trevas acabou. Cristo já nos transportou para o seu reino, conforme está escrito lá em Romanos 14,17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, já estamos no reino de Deus, né? Um reino espiritual, um reino não da letra, mas um reino que vivemos, né? Pela lei, né? Pela lei do Espírito de vida, não a lei, né, dos mandamentos, né, a lei de pecado, mas a lei do Espírito de vida que em Cristo Jesus nos livrou, né, daquela lei do pecado e da morte. Então damos um show aí, né, para as trevas, né, fora trevas. Agora vivemos na luz, no seu reino, com entendimento. Hoje servimos a Deus com o nosso espírito, né, com o entendimento em espírito e em verdade. E esta foi a missão que o Senhor conferiu a Paulo, né, após a sua ressurreição, quando apareceu a ele, né? Ou seja, explicar o que Cristo fez na cruz, né? E a herança que nós recebemos no seu reino. Vamos ler lá em Atos 26, do verso 16 ao verso 18, que nos fala, né, quando o Senhor apareceu a Paulo ali no caminho de Damasco, né, e deu esta missão ao apóstolo Paulo. Está escrito assim, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, agora, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então Paulo teve essa missão de falar aos gentios que eles não estavam mais nas trevas, né? Mas eles agora estavam na luz, né? No reino de Deus, né? E qual foi esta herança, né, que Paulo mencionou, né? Vamos ler lá em Efésios capítulo 1, do verso 1 ao 14, né? Que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo,
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a possessão de Deus, para louvor da sua glória. Glória a Deus, né, abençoados? Então, abençoados, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos, né? Nós fomos feitos herança, nós fomos selados com o Espírito Santo, né? Então, abençoados, nós já temos tudo, né? Cristo já fez tudo por nós na cruz, estamos completos, perfeitos, não nos falta nada. É só louvar a Deus, é só glorificar o nome do Senhor. Então, abençoados, para finalizar, entendemos que trevas é a palavra mais correta para definirmos a falta de conhecimento daqueles que ignoram o Evangelho da Graça. E vamos ler Efésios 4, 17 e 18, quando Paulo, se referindo a trevas, ele fala, né, que trevas são tempos de ignorância, né? Então ele fala aos gentios daquela época e ele escreveu assim, Efésios 4, versículo 17 e 18. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Paulo, aqui em sua carta escrita aos irmãos de Éfeso, recomendou para que eles não andassem segundo os outros gentios, que eram vaidosos na mente, ou seja, pela falta do conhecimento de Deus, né? Então, esses outros gentios não haviam ainda sido iluminados com o Evangelho e andavam guiados pela sua natureza carnal e sem discernimento quanto às coisas espiritual. E Paulo aqui cita 3 perigos que as trevas do desconhecimento podem levar, né, a uma pessoa. O primeiro é a vaidade da mente, o segundo é a separação da vida de Deus pela ignorância ou falta de conhecimento, e a dureza do coração. Mas isso é um assunto, né, para um outro tema, né? Um outro tema que poderemos trazer aqui na Graça Pura. Então, abençoados, curtam, compartilhem, ativem o sininho das notificações e se inscrevam no canal da Graça Pura. Estamos encerrando por aqui. Agradecemos primeiramente ao Senhor pela oportunidade de nos permitir estar compartilhando do seu Evangelho com vocês, né, que são espíritos aperfeiçoados, igreja gloriosa, sem mácula, ruga ou coisa semelhante, né? Igreja santa e irrepreensível. Então, abençoados, eu só tenho a agradecer. Obrigado a todos. Glória a Deus. Graça e paz, e até o próximo vídeo.
Descontamine-se. Graça pura. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Palavra Viva. Todos os dias às 18 horas, aqui na Mídia Graça Pura. Apresentação Roberto Conceição.